que é ter foco para você? Normalmente, quando pensamos em foco, pensamos em prazo. E normalmente prazo para entregar um determinado trabalho, uma determinada tarefa. E aí nós temos que focar para realizar todas aquelas tarefas em tempo de entregar o trabalho dentro do prazo que foi combinado. Mas será que o foco se restringe unicamente a prazos e tarefas em relação a trabalho? Ou será que foco pode ser foco na vida? O que seria ter foco na vida? Por exemplo, qual é o seu objetivo de vida? O que você quer para si? Até mesmo o seu trabalho, ele deveria estar dentro desse propósito maior, desse objetivo maior. E quando nós estamos falando de foco, nós estamos falando em estar direcionando toda a sua energia para aquilo que você de fato quer. Então, faço de novo a pergunta para você. Qual é o seu objetivo de vida? Porque é para lá que você precisa direcionar o seu foco. A questão é que você também precisa saber quais são todas as tarefas que vão fazer com que você chegue lá. Quais são as coisas que você precisa incorporar no seu dia a dia, fazer, realizar no seu dia a dia para que você chegue lá. É preciso ter muito claro o que fazer e quando fazer para que esta meta, este objetivo seja alcançado. E é muito mais interessante quando o seu próprio trabalho, aquilo ao qual você se dedica praticamente a sua vida, esteja alinhado com este objetivo, porque senão não faz sentido. Senão uma coisa vira parasita da outra. Você trabalha para ter dinheiro e perde um tanto enorme da sua vida para um dia curtir a vida, sendo que quem te garante que este um dia de fato chegará? A gente não sabe o dia de amanhã e é importante ser realista quando estamos falando de foco, de vida, de objetivos de vida. Então, o ideal é que o trabalho ele esteja alinhado com aquilo que você quer, não para um dia, mas para que no seu dia a dia você já esteja vivenciando de alguma forma esse objetivo. Quando nós estamos focados em algo, nós estamos sendo eficientes dentro daquilo que estamos nos propondo a fazer. Mas a eficiência nem sempre leva à eficácia. A eficácia é você realmente atingir os resultados propostos. E quantas vezes estamos focados em milhares de coisas que não nos levarão a lugar nenhum? Pelo menos não no que diz respeito a você conquistar os seus objetivos. Então o foco, ele precisa estar inclusive nisso, ele precisa estar alinhado com as suas prioridades. Porque estar simplesmente focado em realizar algo não quer dizer que você estará focado nos resultados que você precisa alcançar. A eficiência e a eficácia nem sempre andam juntas. Vou dar um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Você pode treinar o seu foco no dia a dia, o foco em relação a algum trabalho específico. E eu me lembro bem quando, há muitos anos atrás, eu fiz um estágio na sede central do The Rose Method, estágio maravilhoso, fiz vários anos, né? A orientação é que por um grande tempo, você todos os anos deveria ir lá fazer o estágio, e eu fiz mais de 10 anos esse estágio. E logo num dos primeiros estágios que eu fiz, na época ainda não existia e-mail, gente, imagina isso. E a gente mandava cartas para as pessoas, olha só. E aí tinham vários tipos de cartas que nós enviávamos às pessoas que nos visitavam, que telefonavam, ou aos alunos, enfim. E aí imagine, a sede central eram muitos alunos, eram muitos visitantes, telefonemas por dia, e a gente tinha que semanalmente enviar uma quantidade enorme de cartas. E aí um dia a pessoa que estava me orientando dentro do estágio virou para mim e falou: Julieta, hoje você vai cuidar da elaboração das cartas e do envio dessas cartas pelo correio. E aí ela me explicou o que eu devia fazer.
devia imprimir a carta, dobrar a carta de uma determinada forma, colocar dentro do envelope, imprimir as etiquetas com os endereços de cada pessoa, de cada grupo, né, que nós iríamos enviar, alunos, pessoas que visitaram, que telefonaram, e ainda carimbar o envelope com o endereço da escola, fechar, selar o envelope e preparar isso tudo para envio. Nós éramos em torno de 4 no estágio naquela época. E eu poderia ficar lá a vida inteira, até o final do meu estágio, arrumando essas cartas sozinhas, porque era muita coisa. E aí eu perguntei para a pessoa que estava me orientando, fulano, eu posso aproveitar os outros estagiários nessa função? Porque se nós juntarmos os esforços, vai ser mais rápido, e aí depois eu posso ajudá-los com a tarefa deles, que cada um tinha uma tarefa diferente a fazer naquela época. E aí ela falou, tudo bem, mas eu preciso então que vocês liberem essas pessoas em X tempo. E aí eu falei, ok. E aí o que nós fizemos? Nós tínhamos um objetivo em comum, enviar as cartas pelo correio. E o foco ali, no caso, era fazer isso da forma mais eficiente possível. Então, precisávamos enviar pelo correio e enviando o quanto antes, isso era a eficácia, mas precisávamos também ser eficientes o suficiente para fazer aquilo o mais rápido possível, com qualidade. E então o que a gente fez? A gente distribuiu as tarefas e fez como se fosse uma linha de montagem. Então um imprimia à medida que aquilo já era impresso, o outro pegava e dobrava e já colocava dentro do envelope. O outro já estava imprimindo as etiquetas e o último colocava a etiqueta e o carimbo fechando o envelope. Foi muito rápido. Eu acho que em menos de 2 horas nós fechamos, acho que umas 500 cartas. Era muita carta. Pelo menos isso nesse dia. Isso foi um exemplo para mim de como nós podemos ser eficientes e eficazes. Eu poderia ser muito eficiente no sentido de dobrar perfeitamente as cartas, de colocar os carimbos, as etiquetas, ficar lá, como eu costumo brincar, colocando florzinha, né, para a coisa ficar bonita, mas talvez aquilo ficasse pronto em 3 dias, 1 semana, se eu fosse fazer sozinha. Então a eficácia ficou perdida. Mas quando nós otimizamos o trabalho e conseguimos colocar o foco para realizar aquilo bem feito, aí sim você está tendo a eficiência e a eficácia. E é assim que a gente precisa agir em relação à nossa vida. Quantas ações, quantas tarefas você desempenha ao longo da sua vida, do seu dia a dia? O quanto você está se esforçando para fazer cada uma delas muito bem feito? Isso não é para ser chato, isso não é para ser perfeccionista, isso é apenas para criarmos o hábito de termos foco, eficiência e eficácia, porque se você vai fazer da melhor forma, vai fazer bem feito, você vai fazer aquilo mais rápido. Então você está otimizando o seu tempo. Quantas pessoas na vida reclamam que não tem tempo para as coisas? Provavelmente a falta de tempo ela vem de uma falta de eficiência. E se você se torna mais eficiente e eficaz, aí sim a vida começa a ter outro gosto. Eu, pelo menos, adoro me desafiar para fazer aquilo que eu já faço melhor ainda. Não adianta ficar no pé do outro para que o outro faça o que ele está fazendo melhor. Seja você o exemplo. Otimize a sua vida, o seu dia a dia. Aprenda formas de fazer aquilo que você já faz em menos tempo e melhor. E aí você vai ver que com o tempo você vai estar agindo assim em relação à sua própria vida. É claro que a gente precisa estar também no foco para que isso aconteça, porque senão nós nos perdemos com as pequenas tarefas e acaba que elas ficam sem sentido em algum momento. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora? O que eu quero da minha vida? Como isso vai me levar lá? Para mim fica muito claro, quando eu tento ser melhor do que eu fui ontem no meu dia a dia, eu estou me aprimorando como indivíduo, eu estou aprendendo a ter mais produtividade, a ter mais eficiência e a focar mais nos resultados, desde que essas tarefas estejam conectadas com algum objetivo específico. Por exemplo, se você vai arrumar a casa
Como fazer isso em menos tempo e da melhor forma. Por exemplo, se você vai fazer o seu almoço, como fazer isso em menos tempo e da melhor forma? Isso envolve toda uma logística, um exercício de pensar na logística das coisas. Será que eu corto primeiro os legumes? Será que eu tiro primeiro as panelas da gaveta? Será que eu começo colocando a mesa? Então, toda essa forma de pensar em como você vai chegar no resultado final, isso está te exercitando para ter cada vez mais eficiência e eficácia. E onde fica o perfeccionismo? Muitas vezes o perfeccionismo ele nos leva a uma perda de foco. Observe que ser perfeccionista é muito bom. Você vai ser perfeccionista quando você pegar algo para fazer e que aquilo tem a ver com um objetivo maior que você quer alcançar. Agora, ser perfeccionista pelo ato em si, sem que aquilo esteja conectado à eficácia daquilo que você está fazendo, é perder tempo. Muitas vezes é até mesmo toque. Aquele toque, aquela necessidade de fazer muito bem feito, independente do que, qualquer coisa. E ok, vamos fazer as coisas bem feito, mas se elas estiverem desconexas, você só estará perdendo mais tempo na sua vida. E isso passa longe da produtividade. Então, ser perfeccionista é um defeito muito bom, desde que você não se torne neurótico por isso. Então, saiba a hora de fazer algo bem feito. Outras coisas podem esperar. Outras coisas talvez possam ser feitas amanhã. Mas o que de fato eu tenho que fazer hoje? Na maioria das vezes, nós estamos ocupados com coisas que não têm a menor importância na nossa vida. Então, comece a dar uma atenção no seu dia a dia, nas coisas que você faz e se pergunte por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Como isso me leva para um objetivo maior? Claro que esse objetivo maior não precisa ser o tempo todo o seu objetivo de vida, mas o final daquela tarefa. Se aquele final, aquele resultado é realmente importante, então aprimore-se na execução. Agora, se aquele resultado não é importante, não faz sentido dentro da tua vida naquele momento, então procure saber para onde você deve direcionar a sua energia, o seu foco, a sua atenção, porque senão nós vamos passar a vida fazendo um monte de tarefas e no final das contas não vamos chegar a lugar algum.